Louvado seja Deus. Aqui estamos mais uma vez, analisando um pouquinho de alguns versículos da palavra do Senhor, a pedido de alguém. Então vamos aqui estudar um pouquinho. Já estudamos, já oramos, já nos preparamos para esse momento. E agora gostaria que você acompanhasse. A leitura está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Como nós podemos ver, o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui dos irmãos de Coríntios para reparar na vossa vocação, para perceber aquilo que Deus tem feito ou estava fazendo na vida deles e a partir da vida deles. Porque muitas vezes as pessoas poderiam estar questionando, mas eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para pregar, para orar, para ministrar a palavra, para louvar. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, repare vocês, que de fato Deus não chamou aqueles que se acham sábios. A questão aqui não é proibido ter sabedoria, ou adquirir conhecimento, sabedoria. Até porque a própria Bíblia nos diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E se nós não tivermos conhecimento, nós poderemos cometer vários erros que poderiam ser evitados se tivermos o conhecimento. Como Jesus disse em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. Então, quem não conhece, quem não tem conhecimento, acaba errando. Evangelho de João, capítulo 8, 32, Jesus também diz, conhecereis a verdade vos libertará. E para nós conhecermos, nós precisamos pesquisar, precisamos estudar, precisamos analisar, precisamos ouvir. A questão aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, podem ver no versículo 29, por que e para que Deus escolhe as coisas simples, as coisas que são talvez desprezadas? É exatamente o versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então não é proibido e, aliás, é necessário ter conhecimento, é necessário ter estudos para quem tem condições de estudar. Quanto mais estudar, melhor. Agora, a questão é que eu não posso colocar esse meu conhecimento acima do poder de Deus. Eu não posso me orgulhar, ser egoísta, ser prepotente, me achar o tal, não ser humilde diante da presença de Deus. Eu tenho que reconhecer que eu tenho meus estudos, mas para eu colocar em prática da maneira correta, eu necessito da graça e da misericórdia de Deus. E nós podemos ver alguns exemplos dentro da Bíblia de pessoas que em algum momento se achou grande, mas deu errado o seu projeto. Outros se acharam pequeno, mas Deus usou poderosamente. Quero citar alguns poucos, por exemplo, Moisés. Moisés, ele se formou, ele tinha todo o conhecimento acadêmico da época que ele viveu. Foi criado dentro do palácio do faraó. Então ele tinha todas as instruções na leitura da época, dos conhecimentos da época, das lutas da época. E a primeira vez que ele foi agir para defender um dos seus irmãos, deu errado.
porque ele foi agir do seu próprio modo. Ele não colocou Deus em primeiro lugar. Ele achou que o conhecimento dele, a sabedoria dele, a capacidade dele poderia ser usado daquela maneira. Ele acabou matando uma pessoa desnecessariamente. Mas aí quando ele fugiu, foi embora, e depois de passar tanto tempo, então ele reconheceu que aquela sabedoria que ele tinha praticamente não adiantava nada para ele da maneira que ele estava agindo. Então foi quando Deus o chamou. E ele disse, eu não tenho condições de fazer isso não. Aliás, eu nem consigo falar direito. E Deus disse, não, vai, porque eu que estou mandando. Então sim, mas ele só foi mandado, usado por Deus, quando ele reconheceu a sua fragilidade, as suas limitações. Outra pessoa é Gideão, tem muitos outros. Outra pessoa é Gideão, que quando Deus o chamou para uma missão, ele disse, Senhor, eu sou o menor da minha família, sou da família mais pobre, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho instruções para fazer isso. Mas era uma pessoa esforçada, era uma pessoa que se dedicava. E, aliás, tem até um dizer que Deus não chama desocupados. Deus chama exatamente aqueles que são ocupados, porque são pessoas de responsabilidade, de compromisso. E Deus o chamou e o capacitou. Quando a pessoa não tem capacidade, Deus o capacita. Eu preciso sim fazer a minha parte, mas Deus nos capacita, mesmo eu tendo conhecimento acadêmico, mas quem me capacita a aplicar esse conhecimento da maneira correta é Deus. Outro exemplo, Jeremias. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, disse, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Mas Deus o capacitou para profetizar, para alertar a nação, para fazer a obra do Senhor. Mas ele se humilhou, Senhor, eu não tenho condições de falar. Mas Deus, eu vou te capacitar, e capacitou. Outra pessoa, Daniel. Daniel era um homem sábio, estudado. Ele tinha muito estudo também da época, de estudo da época. Mas era uma pessoa humilde. Era uma pessoa que colocava Deus em primeiro lugar na vida dele. Não a sabedoria e o conhecimento que ele tinha. Ele colocava Deus em primeiro lugar. E Deus o usou poderosamente. Outra pessoa, Paulo, por exemplo. A princípio, vocês que conhecem a história de Paulo, Paulo é um homem super conhecedor de várias línguas, vários idiomas, culturas diferentes, um homem preparado academicamente, estudou aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Então era um homem preparado praticamente em todos os aspectos. Mas se vocês conhecem Atos dos Apóstolos, o que é que ele usava, o que é que ele fazia com o conhecimento que ele tinha, com a letra que ele tinha? Ele matava as pessoas, perseguia os cristãos, inclusive perseguia a igreja do Senhor. E com o conhecimento que ele tinha, ele matava as pessoas, perseguiam. Ele judiava das pessoas. Mas o dia em que o Senhor derrubou ele do cavalo, que ele teve um encontro com Deus, ele deixou de ter o conhecimento que ele tinha, a sabedoria que ele tinha? Não. Mas ele passou a usar ou aplicar a sabedoria dele direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então ele foi usar essa sabedoria dele da maneira correta. Ele até chegou a dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas pessoas até se atrapalham, acham que essa letra que ele está falando é a letra acadêmica, aquela formação que a pessoa tem, o curso de nível superior. Não é isso, não. Se você já ouviu falar isso, você ouviu de uma forma errada, ou a pessoa te falou de uma forma errada. Quando Paulo fala de a letra mata, é a própria escritura que ele está falando, como ele usava as escrituras para matar. É a letra da escritura, a letra da lei. E nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, não pela letra em si, mas pelo Espírito Santo de Deus. E não podemos deixar de falar de Jesus Cristo. As pessoas que estavam esperando Jesus nascer, esperavam que ele nascesse dentro de um palácio, de uma família nobre, de uma família rica. Mas quem que Deus escolheu?
Um casal simples, uma família simples, uma família humilde, um carpinteiro. Então ali Deus escolheu, e quando ele nasceu não foi colocado num berço de ouro, e sim em uma manjedoura, a humildade. Os seus discípulos, os seus apóstolos, não foram escolhidos de dentro da religião poderosa da época, que era o farisaísmo, o saducaísmo. Não escolheu as pessoas de lá. Ele foi escolhendo, claro que teve alguns que talvez fossem seguidores, mas não eram mestres lá dentro do farisaísmo, não eram mestres na religião da época. Eram pescadores, eram pessoas simples. Então Deus, Ele quer usar a mim, quer usar a você. Então o meu conhecimento acadêmico não pode estar acima de Deus. Porque mesmo com o conhecimento acadêmico, nós precisamos da misericórdia de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não chamou muitos sábios, o que? Segundo a carne. Aquela pessoa que quer usar o seu conhecimento, a sua sabedoria, segundo a carne. Eu posso usar meu conhecimento segundo Deus, segundo a palavra de Deus. Ele não chamou muitos poderosos, ou seja, pessoas entre talvez políticos, né, governadores, quem sabe, pessoas poderosas, sacerdotes, assim, para ser seus discípulos, talvez, mas pessoas simples, nem muitos nobres de nascimento, pessoas que nasceram, de fato, dentro de uma cultura já, de uma sociedade elevada, a alta sociedade, não, mas os humildes. Então, pelo contrário, ele escolheu as coisas loucas desse mundo. Às vezes as pessoas vê alguém que se converteu, alguém que era talvez um assassino, era tudo de ruim nesse mundo. E às vezes humanamente nós olhamos e falamos que não tem jeito. Mas Deus pode chamar essa pessoa, transformar essas pessoas, porque Jesus veio exatamente para os perdidos, não veio para os que já estão salvos, veio para os perdidos. E Ele pode capacitar essa pessoa, tirar essa pessoa lá das trevas, lá do lamaçal do pecado, trazer para a luz. E pode transformar essa vida, pode enchê-la de conhecimento, dar oportunidade para que ela possa se preparar. Porque Deus gosta de pessoas preparadas. Agora, pessoas preparadas, mas que continue na humildade diante de Deus. Não a pessoa que se exalta porque sabe, acha que sabe. Tem muitas pessoas, doutores da lei, como na época de Jesus, doutores da lei, mas perseguia as pessoas, perseguia o próprio Jesus. Então hoje nós temos muitos acadêmicos, pessoas que têm doutorado em teologia, em filosofia, mas às vezes nem sempre usa esse conhecimento da maneira correta. Então nós não podemos nos exaltar, nos gloriar com o nosso conhecimento diante de Deus, porque Deus está acima de tudo. Acima de tudo. Se o meu conhecimento, a minha sabedoria não estiver debaixo da presença de Deus, para Deus ela não vale nada. Não vale nada. Então eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso me preparar. E mais ainda, esse preparo acadêmico, esse preparo da palavra, do estudo, tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então não basta somente estudar, ler, pesquisar. Eu preciso estar orando. Eu preciso estar consagrando a minha vida a Deus, na oração, no jejum e de fato estudando a palavra. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E até o próximo estudo da palavra de Deus. E se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar, faça um comentário aí mesmo no YouTube. Eu gostaria que, se você não for inscrito, que se inscreva, comente, dê aquele like e também compartilhe com outras pessoas, porque a palavra de Deus, ela tem que ser levada a todas as pessoas de todas as maneiras possíveis. O que nós queremos, nosso objetivo aqui é resgatar vidas para o reino de Deus, pessoas que estão nas trevas. Então que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.